Fala, canal do Growth Experts, como vocês estão? Eu sou o Thales, nutricionista, e vim aqui hoje explicar um pouquinho sobre o metabolismo proteico, onde eu trouxe pra gente o queridíssimo Whey 80%, né? Que é o Whey aí mais saboroso e é o único Whey de 1 kg do mercado. Bom, vamos lá. Como é que funciona tudo isso aqui? Quando a gente consome a proteína no nosso corpo, ela tem diversos locais que vão ser direcionados, ou seja, eu consumi um scoop de Whey Protein da Growth, um pouco vai para o meu músculo, outro restante vai para tecidos hispânicos, como por exemplo o fígado, como por exemplo o rim também. Então assim, a gente tem todo esse metabolismo proteico no nosso organismo. E também uma parte vai para o nosso tecido muscular, onde no tecido muscular, por exemplo, a nossa intenção é a síntese proteica muscular. Onde nesse caso, esse pequeno aporte proteico vai para o seu músculo, onde a gente vai ter a síntese proteica muscular. Para esse músculo ir aumentando de tamanho, você tem que ter síntese aqui nele, correto? E nesse caso, o que vai fornecer essa síntese, além do estímulo mecânico que tem que vir do treinamento, vai ser a proteína. Ou seja, a proteína que você consome vai servir como uns bloquinhos para se juntar aqui e ir expandindo esse músculo, correto? Então, nesse ponto, a gente se pergunta, tá, eu entendi esses diferentes destinos das proteínas, mas quanto será que vai chegar para o meu músculo? Quanto que chega, por exemplo, para esse suposto tecido hispânico que você falou? Quanto que vira energia? É isso que a gente vai conversar agora. Vamos lá. Quando você consome o scoop de Whey Protein, por exemplo, a gente tem mais ou menos umas 24 gramas de proteína, correto? Onde nesse caso as 24 gramas de proteína serão distribuídas, ou seja, 40% dessa ingestão vai basicamente para fornecer energia. Sim, os aminoácidos também fornecem energia. Não é a sua função principal, mas a gente tem essa oxidação, eles acabam gerando um intermediário ali que seria comum de todos os macronutrientes, que é o acetil-CoA, e você vai ter essa energia sendo formada, certo? Além disso, um outro ponto é que mais de 50%, ou cerca de 50%, vai para os tecidos hispânicos, ou seja, vai para a síntese de proteína no rim, vai também para a reparação do seu intestino, entende? Além disso, vai para outras reparações celulares também e teciduais. E apenas 10% da proteína que você consome que efetivamente chega no músculo para a síntese proteica muscular. Thales, isso é um problema? Isso não é um problema? Isso a gente vai ver agora. Quando a gente pensa nesse contexto, a gente tem algumas questões que têm que ser levadas um pouco mais a sério. Um trabalho recente trouxe pra gente que quando você consome 100 gramas de proteína numa refeição, você mantém essa síntese proteica elevada e que basicamente todos esses 100 gramas serão absorvidos. Ou seja, a gente tem essa absorção total desse aporte proteico. E ao que parece, não seria necessário você fazer uma divisão com várias refeições ao longo do dia, de acordo com um único trabalho, que foi publicado na Cell com participação do Van Loon. Agora, quando a gente pega todo o escopo da literatura para fazer uma tomada de decisão, que a gente fala, a gente tem que levar em consideração outros fatores. Aqui foi um trabalho que viu isso. Em contrapartida, a gente tem outros trabalhos que recomendam para a gente que as proteínas sejam divididas, basicamente, em 4 refeições por dia. Na realidade, são de 3 a 4 refeições por dia. Então, vamos supor, você faz o café da manhã, o almoço e o seu jantar. Seria interessante que essas 3 refeições tivessem proteína. Agora, se você faz uma refeição intermediária aqui, por exemplo, um lanche da manhã e outra aqui, um lanche da tarde, essas 2 refeições não precisariam ter um aporte proteico. Mas, se possível, pensando em contemplar 4 refeições com proteína, poderia ser interessante você colocar, nesse caso, uma proteína em algum desses lanches, certo? Então, nesse caso, vamos supor que o indivíduo consome 4 refeições por dia e que nessas 4 refeições por dia, ele consome um total de 80 gramas de proteína. Basicamente, 20 gramas, que seria ali por refeição, correto? Ou seja, 4 vezes 2 vai dar esses 80, né? Nesses 20 gramas, é como a gente tinha visto anteriormente, somente 10% dessa proteína vai chegar até o músculo para fazer a síntese proteica muscular.
Mas Thales, será que isso é suficiente? Sim, isso é altamente suficiente. E é o que o nosso corpo precisa pensando nessa síntese. Então isso é algo endógeno, que a gente não tem como fazer esse controle, tá certo? Onde é realmente esse direcionamento por parte do que é mais primordial. E a gente sabe que para o nosso organismo, algumas questões são mais importantes do que o tecido muscular. O músculo é importante? Sem dúvida, mas a gente tem outras questões que são ali fundamentais para que haja uma sobrevivência. Por exemplo, a síntese de proteínas no fígado, né? Ali, como você sabe, o seu fígado, ele produz, por exemplo, a albumina, que é uma proteína muito importante para a gente. O fígado produz também, por exemplo, o SHBG, que muita gente conhece, certo? Que é aquela proteína que vai carregar hormônios. Então, assim, no contexto de saúde, de se manter vivo, alguns tecidos ganham mais importâncias do que o músculo por parte do corpo. Mas isso não quer dizer que o músculo não seja algo também fundamental, tá certo? Isso quer dizer apenas que a gente tem essa prioridade com relação à síntese de proteínas que são ali mais importantes, por assim dizer. Então, nesse caso, quando você consome o seu whey protein, cerca de 10% daquilo que você consumiu que vai efetivamente para o seu músculo. Mas não se preocupe, isso não é um problema, porque como eu mostrei para você, você pode dividir em várias refeições, você pode colocar um aporte proteico mais alto, o que vai suprir toda essa sua necessidade, beleza? Isso aqui foi mais a título de curiosidade mesmo e trazer algo mais relevante dentro desse metabolismo de proteínas, além das vias bioquímicas, é claro. Valeu, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui e é isso.